Olá Piracicaba, olá região, estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. Hoje um Piracicaba em Destaque especial. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Piracicaba para a entrega de um título de cidadão piracicabano a uma pessoa muito conhecida e um cidadão prestante de Piracicaba. Nós vamos estar cobrindo todo esse evento do Pedro Vicente Ometo Maurano, ele que recebe o título nessa noite na Câmara. E para abrirmos esse programa, nada melhor do que um ex-vereador, já que nós estamos aqui na Casa do Povo, Gustavo Herman, que foi presidente dessa casa também. Em que ano foi, Gustavo? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, prazer falar contigo. Quanto tempo, né? 2005, 2006 eu fui presidente da casa e agora é um prazer estar aqui vendo meu tio Pedro Maurano receber o título de cidadão piracicabano. É um cidadão fantástico, eu tive o privilégio de conviver com ele desde criança, me ensinou muito, desde a época da usina Santa Bárbara, foi presidente da CPFL, é um cara que tem realmente muita bagagem aí. O fato dele estar sendo reconhecido, para mim, é um motivo de orgulho. Como que é o parentesco? Só para o nosso público entender, Gustavo. A esposa do meu tio Pedro, a Magá, é irmã da minha mãe, Macau. É Maria da Graça e Maria Cláudia. Então, ele é tio mesmo. E Gustavo, que foi presidente aqui e que também, recordando um pouco, filho do ex-prefeito João Herman Neto, né? Saudoso João, que muitas oportunidades também esteve aqui no programa Piracicaba em Destaque, falando um pouco sobre a cidade, falando como prefeito, como deputado federal que foi, né? Claro, e vir aqui, fazia tempo que eu não via na Câmara, não tem como não lembrar dele, né? Dos discursos, né? Das solenidades que ele participava. E eu tenho também muito orgulho de ter levado um pouco esse legado. Hoje, claro, estou no setor privado, mas ainda assim fazendo o máximo que eu posso e dentro da nossa empresa para ajudar a sociedade e para estar fazendo um bem maior comum a todos. Fala um pouco mais do Pedro Maurano para a gente conhecê-lo como empresário e também como cidadão prestante de Piracicaba, recebendo esse título hoje, ele que nasceu na cidade de São Paulo, né? Olha, o Pedro, ele é um cara assim multidisciplinar, né? Advogado de formação, mas foi empresário, foi presidente de grandes empresas, empresas públicas, privadas, então assim, uma larga bagagem. E você vê que todo mundo que conviveu com ele nessas tantas passagens aí pelo setor público, pelo setor privado, meu pai também era um grande amigo dele, só falam coisa boa dele. Então sabe aquela pessoa que irradia energia boa, que trata as pessoas muito bem, e isso, né, ao longo de não sei quantos anos de carreira que ele tem e de prestação de serviço. É aniversário dele hoje, de 82 anos. E aniversário dele ainda, é uma pessoa com certeza merecedora desse título. Ótimo. Gustavo, foi um prazer reencontrá-lo. Sua mensagem a Piracicaba, retorna à Câmara ou não mais? Eu preciso consultar os meus sócios holandeses lá, porque hoje eu sou sócio de uma empresa holandesa. Então é difícil voltar para a política, embora a vontade não falte, né? Nossa, tá no sangue, né? Tá no sangue, né? A gente acompanha, de novo, fazemos o máximo para a cidade também, né? A nossa empresa é uma empresa que trabalha com sustentabilidade. E a mensagem que eu deixo aqui a todos é que, se cada um fizer a sua parte, amanhã teremos um mundo muito melhor. Vamos marcar uma entrevista na empresa a qualquer hora. Claro, à disposição. Para Piracicaba conhecer. Obrigado. Forte abraço, obrigado você. Do nosso lado agora vamos estar conversando com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico da cidade de Piracicaba, o jornalista Edson Rontani Júnior, que vai também falar um pouco de Pedro Maurano, ele que foi presidente do Instituto Histórico, uma pessoa realmente que se dedica muito à cultura de Piracicaba, e nós vamos a partir de agora conhecer mais detalhes. Edson, é um prazer recebê-lo aqui no Piracicaba em Destaque para falarmos dessa personalidade, que é o Pedro Maurano, ele que recebe hoje, merecidamente, o título de cidadão piracicabano. Com certeza, César. É um prazer estar com você ao seu lado, mais uma vez, agradecendo esse espaço. Pedro Maurano, posso dizer que ele é um guia, principalmente de nós do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Eu o conheci como um mecenas, como um incentivador da cultura, quando fundei, junto com Adolfo Queiroz, a Associação dos Amigos do Salão de Humor de Piracicaba, a AHA. Ele já era uma pessoa que incentivava as publicações, que dava apoio para as atividades culturais dessa entidade. Aí, se eu não me engano, no período da pandemia, ele formou uma chapa, tendo como vice-presidente a minha pessoa, no Instituto Histórico e Geográfico. Pedro Maurano, presidente, e eu, Edson, como vice-presidente. Foi mais uma etapa de muito aprendizado.
e logicamente nós aprendemos uma época difícil, César, que foi a pandemia. Como você reunir as pessoas à distância através de lançamentos de livros, com lives, sem a possibilidade de estarmos presentes. Então aprendemos muito, aprendi muito pessoalmente com ele e ainda hoje destaco essa personalidade forte que é o nosso mais novo piracicabano. E o que se destaca assim no mandato dele, você como vice, além dessas reuniões online, e com certeza a pandemia foi algo assim que inesquecível para só quem passou sabe realmente o que representou, né? Com certeza, e tristemente, né, porque ela deixou ainda sequelas que vivemos nos dias de hoje. Pedro, ele pegou numa gestão onde nós tivemos um grande número de lançamentos de obras, livros, né? Como por exemplo o Acervo do Monte Alegre, a Família Veneno, entre tantos outros livros, a escola Professor José Martins de Toledo. Então tivemos uma rica produção de obras, de livros, que ainda hoje servem de referência e vão servir também para o futuro. Foi uma garimpagem muito bem feita, a qual eu aplaudo o nosso ex-presidente, o Pedro Maurano. Só para entender um pouquinho, o Instituto Histórico ele banca esses livros e faz um lançamento, Edson? Nós, na verdade, buscamos mecenas, pessoas que tenham mecenato, incentivo à cultura para poder lançar a história de Piracicaba. Nós lançamos através de um convênio que temos com a Prefeitura Municipal, pela Secretaria Municipal de Cultura. Temos um incentivo anual para a produção de mais ou menos 5 a 6 livros que tratam da história de Piracicaba. Muitas delas, inclusive, desconhecidas da geração atual que se informa pela internet. Ótimo. Forte abraço, Edson, e parabéns por estar à frente do Instituto Histórico Geográfico de Piracicaba. Obrigado, e eu coloco o Instituto aberto à população para consultas, pesquisas, leitura. É um clube de história de Piracicaba e da comunicação dessa história aqui no município. Afinal, são 258 anos, né? Parabéns, Piracicaba, e parabéns, Pedro Maurano. Ao nosso lado, o presidente da Società Italiana de Mutuo Soccorso aqui de Piracicaba, Giuliano Dorisotto, que vai estar conversando com a gente um pouco sobre a importância desse título de cidadão piracicabano a Pedro Ometo Maurano. Ele que é um cidadão prestante, muito envolvido também com a sociedade italiana aqui de Piracicaba, principalmente nesse momento de restauro desse prédio histórico que nós temos lá no coração de Piracicaba. Para quem não sabe, atrás ali do Mercadão Municipal, do posto de saúde, né? Isso. Juliano, é um prazer recebê-lo aqui nessa noite tão especial para Pedro Ometo Maurano. César, boa noite, obrigado aí. Veja, para nós, como Società Italiana, a presença do Pedro na nossa diretoria é uma honra. Ele é uma pessoa que literalmente faz a diferença. Desde o início, né, quando ele se aproximou da Società, ele tem um engajamento que realmente nos surpreende, a forma como ele trabalha pela Società, pela cultura, né, de forma que eu falo para ele de uma forma altruísta, né, porque ele não tem mais o que buscar em termos, ele tem interesse na cultura, né, em fomentar e preservar as nossas origens. E o seu Pedro hoje, eu posso seguramente afirmar que é um dos membros da diretoria mais ativos e proativos que nós temos. Isso demonstra aqui pelo reconhecimento do vereador Gustavo Pompeu, né, entregando esse título de cidadão piracicabano. Muitos achavam já que ele fosse piracicabano, né? E de repente descobriram que o Pedro nasceu em São Paulo. Pois é, eu também achava, César. Foi uma surpresa, né? Quando eu fiquei sabendo que ele não era piracicabano. E mais do que merecido, eu falo, até falei para o seu Pedro que hoje está sendo a formalização, né, do que ele já carrega no coração dele e na alma dele. Ele é um piracicabano de corpo e alma, né? Só não nasceu aqui. Só faltava o diploma. Exato, só faltava o diploma, só a formalização ali. E hoje está recebendo. E num momento muito especial também para ele, que hoje está fazendo aniversário, né? Então são 2 aniversários, né? Um de quando nasceu em São Paulo e hoje ele está nascendo aqui em Piracicaba, um piracicabano. Falou que é o Ítalo Caipiracicabano. Agora, me conta um pouco a quantas anda a reforma, já começou, tem um projeto, como é que está, Juliano? Vamos lá.
Então, o teatro, como você bem disse aí, César, é o único teatro italiano que nós temos no interior do estado de São Paulo. O restauro, ele não começou. O que nós conseguimos foi o valor, né, para começarmos a fazer o projeto. E o projeto está terminando. Devemos entregar o projeto agora em novembro, né, com todas as plantas, enfim, como ele deve ser literalmente revitalizado, ou melhor, restaurado. A restauração tem uma grande diferença de uma reforma, porque os detalhes são praticamente como se fosse da época da construção, né, Juliano? Em detalhes, a janela, a madeirinha, a cor e por aí vai, né? É um trabalho artístico, César. Eu digo que não é uma reforma que você vai lá, é um trabalho literalmente artístico. Então ele envolve desde a parte de os nossos arquitetos, enfim, tudo que você imaginar. Não é comum como fazer uma reforma na nossa casa, né? São muitos detalhes e que tem que seguir algumas normas específicas do tombamento do prédio. Sua mensagem agora a Pedro Maurano, nesse dia tão especial, tanto do aniversário como o título de cidadão. Veja, Pedro, primeiro cumprimente pelo aniversário e pela sociedade italiana, que somos extremamente gratos e honrados por você fazer parte. Você é hoje a pessoa que nos impulsiona, né, que nos faz manter firmes no propósito de fomentar a cultura e preservar, né, hoje essa joia que nós temos aqui em Piracicaba, que é esse teatro. E sempre falo, esse teatro, e o Pedro também ele repete isso, que não é só para os ítalos brasileiros, mas é para os piracicabanos. E se isso está acontecendo, esse restauro, muito se deve a Pedro Vicente Ometo Maurano. Maravilha. Obrigado, Juliano. Um forte abraço. Prazer em revê-lo, viu? Meu belo. Até mais. Piacere. Do nosso lado, o vereador Gustavo Pompeu, muito feliz nessa noite, onde homenageia Pedro Ometo Maurano com o título de cidadão piracicabano. Gustavo, vereador, prazer recebê-lo aqui no programa Piracicaba em Destaque. Viu? Fico feliz, quero mandar um abraço aqui, né, fraterno, todo mundo que está nos assistindo, o seu público, a audiência, dizer que é um reconhecimento que nós estamos fazendo ao Pedro. O Pedro é uma pessoa que eu admiro como pessoa, como a história dele e a contribuição que ele fez, faz e vai continuar fazendo, né? Eu conversei com ele e falei, agora você tem ainda mais compromisso com Piracicaba, porque a partir de agora você é um cidadão piracicabano. Pedro está fazendo aniversário agora, hoje, por isso nós escolhemos essa data para fazer a entrega a ele, mas quando eu conheci o Pedro foi numa conversa de 20, 30 minutos, junto com o Juliano, e ali a gente, muito descontraído, saiu com uma missão, que era a questão da italianidade aqui na cidade de Piracicaba, promover ações. E aí eu ouvia, né, o Pedro na rádio um dia, depois outro dia em outra rádio, já fazendo matéria em jornal, se comunicando com a população, e muito do que nós construímos junto com a sociedade italiana foi através da força do Pedro, da fala dele, da voz dele, do tempo que ele colocou também à disposição para poder fazer isso. Então, o Pedro é uma pessoa que se pertence à cidade de Piracicaba. Ele já é piracicabano, mesmo antes do título. É o que eu falei com o Juliano, só faltava o diploma, não é verdade? Exatamente. O que nós fizemos foi carimbar apenas, mas é o reconhecimento, né? Eu não dei nada ao Pedro. O Pedro conquistou aquilo, o título de cidadão piracicabano, pela história e a dedicação que ele tem com a nossa cidade. É uma pessoa aqui que está envolvida em várias áreas, né? Tanto no setor produtivo, né? Com a questão da família, mas a questão do trabalho dele também. É advogado, trabalha aqui, produz aqui, está envolvido, né? Não só com a italianidade, mas com a vida da cidade. Então é mais do que merecido, né? Instituto Histórico e Geográfico. Com certeza, né? Foi presidente. Foi presidente e um presidente engajado, né? Um presidente que também não estava só no papel. Então o Pedro é aquilo que a gente considera, né, que é o mais importante para a cidade, que são pessoas que se preocupam com o coletivo, se preocupam com a nossa cidade e têm dentro de si o pertencimento ao nosso território. Por isso que o Pedro está sendo reconhecido nessa data. Reconhecido, proposta sua e aprovada por todos os vereadores. Comenta como é que é o trâmite dentro da casa para um título de cidadão. Eu sou o presidente da Comissão de Justiça e Redação também, né? É a comissão que recepciona primeiro.
A procuradoria nossa verifica que a questão de antecedente, se o que está no histórico é real, se ele tem base para ter, né, dentro dos requisitos do título de cidadão piracicabano. Estando apto, a gente conversa com a presidência para pautar o título, e quando nós conversamos com o presidente já conhecia aí um pouco da história do Pedro, pela família dele também, e quando colocamos no plenário, teve a votação unânime de todos os vereadores e também alguns discursos, né, testemunhos falando do Pedro, da família, das filhas dele, da história, de causos ali que já aconteceram, né, de relações entre alguns vereadores eleitos aqui e o Pedro. Então, muito testemunho a favor do Pedro, e isso fez com que a gente entendesse também que o título era acertado, era algo merecido mesmo. E mais uma vez, nós não estamos dando nada ao Pedro, nós estamos reconhecendo a dedicação que ele tem, o carinho, o amor pela nossa cidade. Que não é só nascer na cidade, né? É viver aqui, é contribuir, e que quem dera nós tivéssemos mais e mais Pedros, que apesar da idade, quando eu conheci ele, eu falei assim, será que o Pedro vai ter toda essa disposição para nos ajudar ali na questão da italianidade? E ele inclusive tem mais fôlego que eu, ele é mais ativo do que eu e está mais engajado. Então o Pedro é uma pessoa que a alma dele grita. É um jovem. Com certeza. E grita, a alma é piracicabana, sem dúvida. Com certeza. Sua mensagem a ele e aos familiares dele nesse momento, vereador? Eu fico honrado por poder, né, proporcionar isso e reconhecer o Pedro como um cidadão piracicabano, a sua família, a gente que o fruto da árvore diz muito também sobre a árvore, né? Então conheci a família, estive lá no livro do pai dele também, né? Junto ali, conheci os irmãos, os netos, filhos. Então é muito importante. Uma família bonita que ele construiu. E unida, né? Família não é só uma palavra no dicionário, né? A família é aquilo que, quando a pessoa está unida, a gente sabe que ali tem algo especial, e é por isso que também eu fico feliz, né? Não é só o Pedro, é a família dele ali que a gente está reconhecendo também, né? E eu já tenho como amigo pessoal e espero poder, né, ter mais amigos como o Pedro e estar próximo de pessoas que diz muito aquilo que eu acredito para a cidade, que é o comprometimento com a cidade, o pertencimento, a vontade de fazer a nossa cidade uma cidade melhor, e engajado aqui, desde causa social, a questão de emprego e renda, ou na questão do pertencimento da italianidade também, que é muito importante para a nossa cidade. Conversei com o vereador Gustavo Pompeu. Gustavo, parabéns por estar encabeçando essa homenagem nessa noite, muito merecida, a Pedro Ometo Maurano. Forte abraço, prazer recebê-lo aqui no programa. Seria um crime com a nossa cidade se eu não tivesse proposto esse título de cidadão piracicabano, porque é merecido ao Pedro. Com certeza, forte abraço. Um abraço para você, para o seu público, e ficamos à disposição. Valeu, um abraço. Bem, ao nosso lado, o artista plástico, empresário Palmiro Romano, ele que é diretor cultural da CIP, faz parte também da questão da Società Italiana de Murto Soccorso, e que vai estar conversando com a gente, falando um pouco da amizade que ele tem com Pedro Ometo Maurano e esse reconhecimento da Câmara Municipal, onde ele recebe, no dia do aniversário dele, o título de cidadão piracicabano, né, Palmiro? Boa noite, César. É um prazer estar falando com você. O César é amigo meu desde o Sul de Minuce. Faz tempo, hein? Faz tempo. Melhor não falar a data, hein? Não é melhor não falar a data. Mas o do Pedro aqui, tudo começou que eu e o Pedro Maurano fomos dar uma entrevista no programa César Costa. E no bate-papo que nós estávamos lá, de repente o César falou... o Pedro falou, eu não sou de Piracicaba, eu não nasci em Piracicaba, eu nasci em São Paulo. Acho que é São Paulo que ele falou. Eu não lembro. Eu tinha certeza que você era piracicabano, Pedro. Daí o César falou, mas eu tinha certeza. E eu falei, eu também tinha. Daí surgiu. Falei, não tem o título de cidadão piracicabano? Não tem o título. Eu falei, então vamos pedir. Foi bem assim, foi nesse momento. Aí liguei para o Pompeu e depois liguei para o César. Falei, César, já liguei para o Pompeu e falei que ele não tinha título ele não nasceu em Piracicaba.
Então eu acho que é uma justa homenagem e muito bom. Uma justa homenagem reconhecida por todos os vereadores, o Gustavo Pompeu dizendo de todo o processo. Realmente é algo que faltava na vida do Pedro e na cidade de Piracicaba como um filho novo que recebe hoje. É verdade. Eu acho que quem ganha é Piracicaba, não é nem o Pedro. É quem ganha de ter o Pedro como cidadão piracicabano é Piracicaba. Ótimo. Palmiro, forte abraço, prazer em revê-lo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bem, ao nosso lado agora nós vamos estar falando com um familiar do Pedro, ele que está recebendo hoje o título de cidadão piracicabano aqui na Câmara Municipal de Piracicaba. O Eduardo, um dos irmãos do Pedro, vai estar falando também da importância desse título, desse reconhecimento de cidadão piracicabano que o Pedro recebe essa noite. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Obrigado. É muito fácil ser irmão do Pedro. Um camarada incrível, estudioso, inteligente, uma memória fantástica, adora história, adora Itália. E eu sou o irmão dele. Um cara completamente... Com muita honra. Muita honra. Eu sou o oposto a ele. Tudo que ele faz eu não fiz e vice-versa, né? Por isso que ele merece o título de piracicabano. Ele é um piracicabano. Fala um pouquinho dessa sua e dele, né? As vindas a Piracicaba na década de 60. Como é que era a cidade nesse período? Era uma outra cidade, bem diferente do que temos hoje. Eu cheguei aqui hoje e eu falei, que é isso? O que aconteceu com Piracicaba? Faz quanto tempo que eu não venho? Há alguns anos já. Falei, o que aconteceu aqui? Eu morei aqui, era tranquilo, era uma cidadezinha do interior, pacata. Cheguei aqui, um monstro, prédios, trânsito congestionado, confusão. Falei, não é isso, não é o que eu conheci. É a evolução, é o progresso chegando aqui também. É uma pena, mas faz parte do mundo de hoje, né? Mas o Pedro veio para cá, eu vim também em 66, 67, passei aqui 2 anos, tempo muito bom, tivemos aqui grandes amizades, grandes amigos, grandes farras, grandes coisas de Piracicaba, convida a farra, a bagunça, e eu participei. na juventude. Eu era novo, 20 anos, quer dizer, aquele tempo foi muito, muito bom. E deixei saudades, e levei saudades. Piracicaba que eu adoro tanto. Né? Como é que você vê hoje o reconhecimento através da Câmara Municipal, entregando esse título a ele como cidadão piracicabano, reconhecendo como um piracicabano mesmo de fato? Merece, porque... De fato e de direito. Minha mãe nasceu aqui, foi para São Paulo, conheceu meu pai. Fez o Pedro veio para cá e voltou às suas origens. Quer dizer, é como se fosse um círculo se fechando. Né? Nasceu aqui, voltou para fazer o que tem que fazer. Talvez o destino dele fosse fazer a Piracicaba, voltar aqui para fazer Piracicaba. Não é para fazer, mas poder participar, ajudar a Piracicaba a ser mais do que ela já é. Por isso que ele está aqui, estamos hoje aqui por esse motivo. Pedro é piracicabano hoje. Você seguiu carreira para conhecê-lo um pouco mais? Eu me formei em economia em São Paulo, no Mackenzie, em 72. Tentei fazer agronomia na Exalc, não consegui, porque era muita bagunça, eu perdi o vestibular e perdi tudo. Mas voltei para São Paulo, me formei em economia em São Paulo. E minha vida tem sido na base da economia, um pouco também de imobiliárias, um pouco de negócio, mas uma vidazinha boa. Maravilha. Esse seu recadinho, então, sua homenagem ao seu irmão Pedro, que a partir de hoje realmente tem o seu diploma como cidadão piracicabano no dia do aniversário dele como presente. É muita coincidência, merecidamente coincidente. É um lugar que ele merece, é um elogio que faz a ele por merecimento. Ele merece isso. Como eu falei, ele é um humanista e merece ter sido piracicabano. Eu não sou, mas ele é. Parabéns Piracicaba, parabéns Pedro. Forte abraço, prazer em conhecer. Prazer em vê-lo. Bom serviço, muito obrigado. Bem, agora vamos ouvir o homenageado dessa noite, o mais novo cidadão piracicabano, Pedro Vicente Ometo Maurano. Muito feliz nessa noite aqui na Câmara Municipal, onde o vereador Gustavo acabou fazendo esse reconhecimento de todo um trabalho que ele dedica a Piracicaba. E foi uma história que passou, um filme deve ter passado na sua cabeça nessas horas aqui, nessas homenagens, né, Pedro? Antes de mais nada, um parabéns duplo pelo seu aniversário hoje e o aniversário também de nascimento como piracicabano. Com certeza. Boa noite, César. Muito obrigado. É realmente uma emoção muito grande poder ter esse título de cidadão piracicabano. Eu nunca pensei nisso. O que eu fiz, o que eu faço, é porque eu me sinto bem aqui. Eu gosto da cidade. Eu estacionei meu carro aqui em 1969
e não saí mais. Amor à primeira vista. Eu acho que sim. Essa cidade é cheia de encantos, né? Inclusive, casei com um dos encantos, que é a minha mulher. Sim. Me apaixonei, casei e estou aqui. Piracicaba, hoje, eu podendo ter esse cidadão piracicabano, é uma grande alegria. E eu não pude ir o ano passado, quando foi aprovada a lei, por causa que era um ano eleitoral. Então eu falei, Gustavo, vamos fazer uma data legal para mim, que é meu aniversário. Eu falei, vou ver se na Câmara está tudo bem. 7 de outubro. Aí ele falou que estava livre aqui na Câmara. Então, dia 7 aqui nós estamos comemorando meus 82 anos e o meu nascimento para Piracicaba oficialmente. E cada dia mais jovem, porque foi assim elogiado por muitos, pelo presidente da Società Italiana, pelo Palmiro Romano, pelo próprio Gustavo Pompeu, vereador. Todos eles enalteceram a sua juventude, a sua alma jovem realmente, com esses sonhos, como você bem disse durante a sua fala, né, Pedro? Olha, César, às vezes o meu corpo não acompanha a minha alma. Eu sinto, tenho vontade de fazer, mas às vezes o meu corpo não acompanha. Só isso. Do resto eu estou vibrando como se fosse um garoto. Ainda mais tendo sonho. Você acorda com vontade. Quando você acorda de manhã, você pode tomar uma decisão. Ou ser feliz ou ser infeliz. Então toda manhã eu decido ser feliz. E assim sou. Estou aqui hoje. Agora, eu falei da Società Italiana, você é um dos diretores lá. E também um dos idealizadores do restauro do prédio, né? Fala um pouquinho desse trabalho, que isso também é uma das suas preocupações e que vai acabar presenteando Piracicaba com esse teatro italiano que é histórico, né? Olha, César, realmente foi o que nos aproximou, o Juliano Dorisotto e eu. Eu fui, como ele contou perfeitamente, foi isso mesmo. Eu fui na CIP para tentar apoio a esse projeto do PROAC, de restauro, e foi ele que me atendeu. E daí ele falou, mas você que é o doutor Pedro? Ele falou, sou eu. Eu falei, pô, rapaz, que legal, então você existe. Eu falei, estou aqui. Eu conhecia por nome um ícone aí desse porque ele é bem mais novo, né? Então nossos sítios são vizinhos ali. O pai dele, o Torinho, é da minha idade, o Torinho. Mas ele é da dos meus filhos, né? Então, aí ele convidou para ser diretor. Ele era vice-presidente, ficou presidente. O Sérgio Forte passou para ele a presidência. E nós herdamos esse projeto que começou com o Sérgio e a Márcia lá na Società. E a Juliana Binotti, que é a arquiteta que está desenvolvendo esse projeto. Por enquanto é só o projeto. Deve ser entregue o mês que vem agora. E a previsão aí de início das obras? Bom, aí nós precisamos ir para o grande desafio de captação. O PROAC foi um desafio muito grande. O PROAC é através de patrocínios das empresas, né, que abrem mão do incentivo fiscais. Né? Incentivo fiscal do ICMS, o PROAC, né? Foi para fazer o projeto. É 3% do ICMS, as empresas que pagam o ICMS. Agora vamos ter que talvez fazer uma coisa maior, porque os valores são bem maiores agora. Talvez vai entrar numa lei Rouanet, junto com algum outro incentivo, né? O gasto já foi grande para preparar todo o projeto. Foi. Agora está tudo projetado, tudo que planta, a execução agora. Mas logo vou levá-lo no estúdio novamente para falar mais detalhes. Mas César, tem que ter sonho, é um sonho. Quem sabe um dia a gente entrega esse teatro reformado, restaurado, né? Adaptado à nossa época. Com certeza. Agora, vamos falar dessa ligação com Piracicaba, né? Tem esse projeto que vai se tornar uma realidade, com certeza, que é o teatro italiano, mas também a sua preocupação com o social. A Ivani Fava Neves, que é da Mucap, que constrói casas populares. Você é um grande incentivador também desse trabalho dela, né, Pedro? Sabe, não dá para você não reconhecer o trabalho dela. A Mucap fez mais de 500 casas. A Ivani tem você fala que eu tenho. Ela tem uma vibração, ela tem uma energia. Ela é um pouquinho mais velha que eu, tá? Mas ela dá baile muito garoto, porque ela tem uma energia fantástica, a Ivani. E ela é uma sonhadora. Ela quer que toda pessoa possa ter uma casa, entendeu? E ela está trabalhando nisso faz muitos anos.
Eu colaborei diretamente e agora só um apoio financeiro e moral, sei lá, mas admiro ela. Mas tá ótimo. Falando desse lado aí da preocupação, Lions também você participou, Rotariano, eu já fui presidente de Rotary, sei também o trabalho que os rotarianos fazem em Piracicaba. Eu fui do Rotary, que chamam Rotary Centro, né? Piracicaba, que é o presidente na época, eu acho que era o Godoy. E trabalhei lá, colaborei, fiz boas amizades lá dentro. E depois, uma hora, a gente acabou saindo, mas continuo admirando o trabalho de Rotary, de Lions. Participei de convenções, viajei no exterior, fui em reuniões de Rotary nos Estados Unidos, trouxe uns pins de lá, para ganhar pontos, inclusive, né? Levou flâmula. Levei flâmula, Além de justificar a minha ausência, eu ganhei uns pontinhos também. Agora, Pedro, eu percebi que você sempre foi um curioso na vida, né? Muito estudioso, fez várias faculdades. Vamos falar um pouquinho dessa formação sua acadêmica, né? Começou lá em São Paulo, no Dante Guilherme. Quer dizer, uma pessoa que gosta realmente de estudar. Eu acho que, sabe, a gente tem que conhecer as raízes da gente. A gente tem um passado, como minha filha falou, e o futuro só existe para a gente se a gente reverenciar um pouco o nosso passado. Então, eu gosto de estudar. Uma das grandes professoras que eu tenho é a professora Marli, lá do EHGP, a dona Marli. Foi minha professora de história. Professora, excelente. Conhece tudo. Eu aprendo muito com ela nas palestras, na convivência com a dona Marli. Foi nossa... Não chegou a ser presidente, mas... Não, foi presidente, desculpa, do EHGP, e foi fundadora. Foi fundadora em 1968, acho que foi. Foi fundado o EHGP. Instituto Histórico. O Instituto Histórico Geográfico de Piracicaba. E hoje está o Écio na presidência, que é um grande jornalista, é uma pessoa maravilhosa, sou fã dele. Inclusive você foi presidente lá também na pandemia, né? O momento mais difícil da humanidade, né, Pedro? Olha, foi muito difícil, rapaz. Fazer reunião por computador, ainda mais eu que não tenho muita experiência em informática, fazer a meeting. Reunião online. Meeting, né, que chama Tino, não sei o que lá. Eu não entendo nada disso daí, mas participei, fizemos reuniões, lançamos livros naquela época. A finalidade nossa é divulgar a cultura, a memória de Piracicaba, né? Essa é a função do IHGP. E aprendi muito lá com eles. Foi muito bom. Pedro, a emoção hoje desse reconhecimento através do vereador Gustavo Pompeu. Gostaria que você falasse também da emoção. Você até falou se o cardiologista estava aí, porque foram muitas emoções, né? Realmente, para a minha idade, foi bastante. O batimento cardíaco foi lá para cima. Eu imagino. Foi que nem fazer uma esteira ergométrica, sabe? E o Gustavo me pegou de surpresa. Ele me indicou, eu não sei se mereço, mas quero e agradeço muito esse título de cidadão piracicabano, porque eu me sinto em casa aqui. Gosto muito de Piracicaba. Como ele disse, é um reconhecimento e aprovado por todos os vereadores da nossa Câmara Municipal. Então Piracicaba hoje é uma cidade representada aí por 500 mil habitantes, reconhece você como um cidadão piracicabano. Quando eu cheguei em Piracicaba, nós éramos 150 mil, mais ou menos, no bicentenário. Hoje 68? 68. Hoje nós somos mais de 400 mil. Né? E todo mundo veio para cá, muita gente de fora, não só eu. E hoje estão aqui e adoram Piracicaba e estão ajudando a construir a nossa cidade. Eu até conversei com o seu irmão, ele estava falando dos anos 60, né, de Piracicaba, os anos dourados que vocês vivenciaram como jovens, numa cidade que fervilhava a cultura também. A Exalc, que o seu sogro foi professor da Exalc, João Herman Neto, que é seu concunhado, e que na sequência acabou também sendo prefeito, sendo deputado federal. Fala um pouco desse movimento político que você vivenciou nesse período que Piracicaba fervilhava. O João era, como eu falei na apresentação ali, ele era encantador. Realmente, depois de um papo, ele me levou para a política. Né? Eu falei, João, eu não entendo muito de política. Ele falou, não, mas você vem lá, vamos participar. E eu entrei na campanha dele
acabei entrando na CPFL, fui lá no Palácio de Governo para tomar posse. O secretário... Deputado constituinte, né? O João foi deputado constituinte, sim senhor. Em 88, ele foi logo depois do Dante Oliveira, ele votou. O Dante foi o que aprovou finalmente, né, a Constituição. A emenda Dante de Oliveira, famosa, né? E o João era daquela época. Ele foi uma pessoa muito importante para mim, para Piracicaba. Ele é de Cosmópolis. Né? Também veio para cá e não saiu mais daqui. Né? Ia para Brasília e voltava, ia e voltava. Né? E assim sou eu. O João foi, mas continua na minha memória. Gosto muito dele, da família. Está aqui o Gustavo. Gustavo foi entrevistado aqui. Foi, Gustavo. A Macau está aí, o João Guilherme. Faz parte da minha família. Eu sou dessa família. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Viu? Tá ótimo. Pedro, quero agradecer aí as suas informações dadas à população de Piracicaba, através da TV Ativa e também através das mídias sociais hoje. Nós vamos estar aqui falando para o YouTube, para Facebook, para Instagram também. Então, essas informações estão aí rodando o mundo. Um forte abraço, parabéns. E a sua mensagem aos piracicabanos hoje, como piracicabano de fato, com seu diploma em mãos. Olha, eu agora sou suspeito, porque eu estou com a tríplice cidadania. Eu sou piracicabano, paulistano e italiano. Então agora eu estou num projeto de resgate da sociedade piracicabana. Então eu convoco todos os descendentes, ou os que têm algum parentesco, ou que simpatizam com a Itália, que unam-se a nós na recuperação e reconstrução do Teatro da Società Italiana, ali na Rua Dom Pedro, atrás do Mercadão. Então é um convite. Eu ficaria muito contente se nós pudéssemos realizar esse sonho. E fala uma língua que era usada antigamente em Piracicaba, que é falar de trás para frente, né, Pedro? Você aprendeu isso aqui em Piracicaba? Eu aprendi o Lafo de Zatarapatefre, né? Vai traduzindo. Falar de trás para frente aqui em Bacacirape. Bacacirape me ensinou isso, entendeu? Eu sou paulistano, nunca tinha falado de trás para frente, e aqui me ensinaram isso. E de 1970, 60, o pessoal brincava com isso. E foi meu debut, foi meu debutante aqui. Como piracicabano. Como piracicabano. Aprender a linguagem de trás para frente. Zatarapatefre. Tá ótimo, forte abraço, parabéns mais uma vez, viu, Pedro? Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu apoio. Uma boa noite. Obrigado, eu que agradeço a amizade. Obrigado, senhor. Obrigado. Bem, agora nós vamos estar conversando com os familiares do Pedro Vicente Maurano, ele que recebe o título de cidadão piracicabano aqui através da Câmara Municipal. A esposa dele é a Magá, também o filho, o Pedro. Eles vão estar falando um pouco dessa noite de muitas emoções aqui com esse reconhecimento. Uma boa noite, Magá, é um prazer estarmos aqui falando um pouco do Pedro. Foi uma noite maravilhosa, o Pedro ficou muito emocionado, né? E para nós também foi uma grande honra ter o Pedro como cidadão piracicabano, né? E você é piracicabana, né? Eu sou nascida aqui, os nossos filhos também são todos piracicabanos, né? Só ele que era estrangeiro, então? Só ele de São Paulo. E ele ficou muito emocionado, muito mesmo. Gostou demais. E eu fiquei muito grata também, porque assim agora todos nós somos piracicabanos. E o Pedro, como filho, como é que enxergou essa homenagem a seu pai, esse reconhecimento? É maravilhoso, assim, né? Um momento, assim, até interessante quando eles falaram do momento que fizeram a homenagem, né? Vamos falar, mas o Pedro já não é piracicabano, como assim, né? De tanto que ele contribui para Piracicaba, né? Então esse susto que eu já achava, né? Isso, então esse susto é muito interessante, né? Porque a contribuição dele é muito nítida com a cidade, como ele ama a cidade, né? E essa é uma coisa que caiu como uma luva, vamos dizer assim, em relação dessa vinda da homenagem, né? E ser muito bem recebida por todos até esse momento da cerimônia, né? Suas irmãs não estão aqui, mas fala um pouquinho, são quantas irmãs, são quantos filhos da família? As irmãs tiveram que saíram muito rápido depois da cerimônia, né? A Maria Paula, né, que é a mais velha, a Ana Carla e a Tatiana.
Bonita a família, hein, Maga? Depois o Pedro é o mais novo. O Pedro é o caçula. Caçula, isso. Deixa uma mensagem, então, para Piracicaba e para o Pedro nessa noite. Bom, o Pedro deve estar emocionadíssimo, porque inclusive é aniversário dele hoje também, né? Então, meus parabéns, Pedro, duplamente, né? Pelo seu aniversário e pelo seu título de novo título, né? Cidadão piracicabano. E para Piracicaba é uma cidade maravilhosa, eu adoro Piracicaba. Maravilha, o Pedro também deixa para o papai aí um recadão agora. Recado? Uma homenagem também, seu filho, em nome da família. Em nome da família, assim, eu fico muito emocionado. Toda vez que eu vou falar do meu pai, eu posso falar de qualquer um, mas dele é complicado eu falar. Só posso falar 30 segundos, que mais que isso eu começo a me emocionar e começo a chorar muito, né? Mas é uma gratificação que não tem tamanho. A gente vai perceber com o tempo aqui, né? Desse dia 1 de Pedro Vicente Almeto Maurano com o cidadão piracicabano. Obrigado, um abraço, parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada.